Há 52 anos atrás, dia 24 de dezembro de 1965, às 5 horas e 49 minutos, partia para o Senhor o grande profeta de Deus para esta era, como precursor da segunda vinda de Cristo, enviado a nós, a sua noiva. E o irmão Billy Paul, seu filho, no dia 26 de janeiro de 1966, dá o seguinte depoimento acerca da vida do seu pai, o qual eu, através desta leitura, transmito a todos vocês. Em resumo, porque não dá para ler na íntegra. Billy Paul diz assim: Deus me permitiu ser o que viajava com meu pai. Eles estavam em Tucson, e o irmão Billy Paul diz: o irmão Branham e eu havíamos planejado regressar a Indiana, Jeffersonville, para ter cultos um par de noites. Ele queria falar sobre o tema intitulado O Rastro da Serpente. Assim sendo, começamos a viagem no dia 18 de dezembro de 65. Ele veio à minha casa nessa manhã como de costume. Vocês em Phoenix e Tucson sabem que classe de tempo estávamos tendo. Saímos de Tucson 6 da manhã, minha família e eu, e sua família, família do irmão Branham, e ele, me seguiram como de costume em sua caminhoneta. Saímos aproximadamente às 6 da manhã e tomamos o desjejum em Benson. Logo seguimos até Alamogordo, Novo México, e ali almoçamos. Meu filho Paul havia viajado com seu avô quase todo o dia devido meu irmão José. Eram amigos, filho de Billy Paul com José, filho do irmão Branham. Quando saímos do restaurante, depois de almoçarmos, fiz com que Paul viesse comigo no carro, porque eu queria que ele dormisse um pouquinho. Papai me falou e me disse: está bem, deixe que viaje comigo. Assim sendo, saímos e jantamos depois em um pequeno lugar. E depois saímos e o tempo estava se tornando frio. Ouvimos que ia haver neve nos arredores. Antes de sair do restaurante, papai me perguntou: até onde crês que devemos chegar? Ou seja, onde nós vamos parar para dormir? Logo lhe disse: Lois tem estado se sentindo mal. Lois é a esposa de Billy Paul. Creio que seria melhor ficarmos em Amarillo. Está bem, disse ele. Então entrou em sua caminhoneta e, por alguma razão que desconheço, meu irmão José parou e foi para o meu carro. Vocês sabem como são as coisas quando se viaja com meninos. O carro estava cheio e normalmente eu não lhe deixaria entrar. Nem mamãe, e sei que papai tampouco, a menos que estivesse na divina vontade de Deus fazê-lo. Desta forma, José entrou comigo no carro. Já havíamos atravessado a guarda fronteiriça do Texas, como que a 80 ou 90 milhas de Amarillo, quando vi que vinha um carro com a luz dianteira apagada no lado do dirigente. De primeira mão, criei que era uma motocicleta, porque estava justamente na faixa branca, e todo o carro estava ocupando o meu lado da estrada. Porém, não prestei muita atenção a isto. Fazia pouco tempo que havia escurecido, diria que era como que umas 7:30 da noite. Quando se aproximou mais, pude notar que era um carro e que tinha um farol apagado. Como disse, era no lado do dirigente. O farol que eu havia visto estava no meio da faixa branca, e todo o carro estava ocupando o meu lado da estrada.
Rapidamente me desviei para a direita e toquei a buzina e olhei por meu espelho quando ele passava. Vi que o carro se jogou para o lado direito da estrada. Olhei outra vez e vi que 2 carros chocavam. O carro havia se desviado justamente para o lado do papai. Tudo o que pude ver foi 2 carros indo em 2 direções. O carro de papai vindo para mim. Minha esposa disse: é teu pai? Eu disse: não. Havia um carro ao qual eu passei que está entre papai e eu. Eu pensei que papai estava um carro atrás. Assim sendo, eu freiei e fui ajudá-los. Quando cheguei ao lugar da cena, um dos moços estava atirado na estrada. Segui para cima, havia cerveja, licor, algo que não sei o que, tudo derramado na estrada. Vi este carro abaixo, na esquerda da vala. Virei na estrada e quando meus faróis localizaram, era papai. Então ele foi até o local, deixando José e o filho Paul no carro. Saiu, começou a olhar o que havia acontecido. Enquanto a esposa estava falando com a irmã Meda e tratando de despertá-la. Ela em alta voz disse: Billy, tua mãe está morta. Eu corri para lá e por fim a encontrei frente ao assento dianteiro, perto do aquecedor. Não posso dizer, porém não pude encontrar pulso algum nela. Olhei no assento traseiro e minha irmã Sara estava deitada ali gemendo. Regressei para onde estava papai, porém estava tão preso no carro que não podia se mover. Então, irmão Billy conta uma história de quando o irmão Brana explicou para ele que aquele dom de cura não era para ele mesmo, mas é para os outros. E aí Billy começa a lembrar disso, Billy Paul. E aí ele começa a falar que seu pai dizia assim: não é para mim, eu fui enviado por causa de vocês. E aí o irmão Billy Paul chega ali nas ferragens daquele carro e o pai dele lhe disse: me tire daqui. Ele disse: não posso, papai. Acrescentei: papai, olhe-me. Então ele abriu seus olhos e eu lhe disse: diga a palavra e sairás daí. Eu sustentava sua cabeça em minhas mãos assim, porém ele voltou sua cabeça para a direita. Não falou uma palavra, só voltou o seu rosto. Então entendi o que quis dizer quando disse que isto não era para ele, era para nós. E então, para enfatizar, depois que fui e vi a mamãe, antes que chegasse a ambulância, voltei a ele e lhe disse: papai, eu sei que estás mal, porém creio que mamãe está morta. Eu disse: Sara está bem, porém creio que mamãe está morta. Ele disse: onde está ela? Eu disse: ela está à tua direita. De alguma maneira, não sei como, porém sei que moveu sua mão direita e pôs sobre ela, e segundo meu leal saber e entender, isto foi o que ele disse: Senhor, não deixes que mamãe morra, acompanhe-nos nesta hora. Quando vim de novo onde ela estava, mamãe estava gemendo e se movendo. As ambulâncias vieram e levaram Sara e mamãe. Nós ainda não podíamos tirar papai dali. Até que chegaram várias pessoas para ajudar. E levaram ele ao hospital. Levaram ele ali, irmão Oséias, coloca na tela, por favor. Indo de Tucson para Jeffersonville. Uma viagem longa de 2.700 quilômetros. Saíram no dia 18.
O acidente aconteceu às 7h30 da noite, ali a aproximadamente 129 quilômetros de Amarillo, bem naquela região. Amarillo, então, foi o local de socorro. Primeiro eles ficaram ali em Friona, naquela cidade, mas o socorro principal só podia acontecer em Amarillo. Chegando lá, disseram que ele precisava de sangue. Perguntaram Billy Paul sobre o tipo do seu sangue, e o sangue dele não serviria. Até que conseguiram o tipo sanguíneo correto. E ele esteve recebendo sangue por espaço de 8 horas, aproximadamente, diria eu. Quando o médico disse, quando lhe dei o primeiro pouco de sangue, sua pressão sanguínea era 0/0. E agora a sua pressão tem subido. Ele me perguntou se eu podia ir com eles na ambulância, eles estariam indo para Amarillo. Então, levaram até Amarillo para receber o socorro. Chegando lá, o médico disse para Billy Paul, eu vi você orando por ele. Você é seu filho? Ele disse, sim, senhor. O médico disse, odeio ter que lhe dizer isto. Porém, você deve ir orar para que ele morra. Eu disse, não, senhor, eu não posso fazer isto. Ele disse, um homem não pode viver com tantas lesões. Aí o irmão Billy Paul diz, ele viveu por 6 dias no hospital. O médico começou a explicar a situação, que ele estava, o cérebro inchando muito. E no dia 24 de dezembro, nas vésperas do Natal, eu estava embaixo. O irmão Pierre Green veio e disse, o doutor quer ver-te. E então o médico disse, tenho notícias tristes para lhe dar. Seu pai morreu às 5h49. Bem, vocês sabem o que eu quero dizer. Assim que saí, os irmãos estavam ali, eu lhes contei, lhes disse uma coisa, recordo. Ele me disse, se alguma vez ouvires que eu tenho morrido, tu te detenhas por 1 minuto, e tires o chapéu, e cantes uma estrofe do hino, somente crer, somente crer. E isto fizemos. O irmão Pierre Green pensou em levar o corpo do irmão Branham até Jeffersonville. E Billy Paul foi anunciar a sua mãe. Quando ele contou para sua mãe e sua irmã, elas disseram, regressaremos à Indiana. Então eles quiseram levar o corpo do irmão Branham lá daquele lugar, Amarillo, até Jeffersonville. E então conseguiram 2 aviões para levar Sarah e a irmã Meda até Jeffersonville. Quando chegaram lá, elas foram internadas no hospital. Quando eu olhei para o corpo do meu pai, não se parecia como o meu pai. Eu pensei, ele não está aí. Sei que por alguma razão eu pensei assim. Então o irmão Billy Paul disse, tivemos o serviço funeral na quarta-feira, dia 29 de dezembro. Sei que se tem perguntado, porém, creio que devo dizê-lo, nós não temos enterrado o papai. Isso ele estava testemunhando no dia 26 de janeiro de 66. Irmão Branham havia se acidentado no dia 18, o culto fúnebre havia sido feito no dia 29 de dezembro, e ele estava dando este relato no dia 29 de janeiro de 66. E ele disse, nós não temos enterrado o papai. Eu disse ao Senhor, Senhor, se tu me permitires terminar este culto fúnebre, isto será o que eu poderei fazer. Não posso entregá-lo à terra. Mamãe será quem tomará essa decisão. Fui a mamãe e ela me disse,
não sei se quero morar em Tucson, onde papai havia construído uma casa para nós. Eles pensavam em se mudar depois que regressássemos de Jeffersonville. Ela me disse, não sei, todavia, onde desejo estar, porém, onde eu estiver, quero que ele esteja também. Então ele vai a um coronel, um bom amigo, e pede para que guarde o corpo do irmão Branham, e ele atende. E diz Billy Paul, até agora não sabemos, porém teremos que tomar uma decisão dentro das próximas semanas. Sabemos que mamãe tomará a decisão correta. Assim sendo, desejamos que vocês orem por nós. Mamãe está em casa, em Jeffersonville. Minha irmã ainda está no hospital. Aí ele termina dizendo assim, o irmão Williams me deu o seu quarto aqui. Ele tinha voltado em Tucson. E como vocês sabem, papai sempre dizia, não posso tirar a Paul da cama. Me agrada dormir até mais tarde, diz irmão Billy Paul. Porém, de alguma maneira, me despertei esta manhã às 6, o que é raro, e não pude tornar a dormir. Quando me despertei, pensei, estou tão só sem papai. Isto pode que não tenha muito sentido para vocês, porém gostaria de ler algo que me veio nesta manhã. Perdoem a maneira como leio as palavras, porém quero ler algo que foi um consolo para mim, a meu coração. Desejaria intitular isto, Meu Papai. Estou só, tão só pelo homem que chamei meu papai. Pareceu como se todo mundo terminasse quando eu perdi o melhor amigo que sempre tive. Você agora pode me perguntar, por que estás tão triste? Porém, por favor, recorde, ele era meu papai. Meu papai não está aqui comigo neste grande dia de recordação. Eu sei que ele poderia haver estado, porém ele escolheu o caminho reto e apertado. Ele nunca quis riqueza ou fama, porém só nos apontou o nome de Jesus. Desejaria saber por que tinha que ser um acidente de automóvel. Porém, ele fez com que a noiva fizesse um exame mais íntimo. Ele não era um homem grande em estatura e voz. Porém, se você alguma vez o ouviu pregar, você sabe que ele era a eleição de Deus. Sua natureza era gentil. Ele nunca tratou de ofender. Porém, não era assim quando clamava contra o pecado. Ele pregou uma grande mensagem intitulada Senhores, é este o tempo? Então nos trouxe a Tucson a buscar a resposta de Deus. Desejaria saber por que Deus lhe disse que fosse a oeste, porém nunca disse nada, porque Ele sempre me disse, Paul, Deus sabe melhor. Ele me disse que não me preocupasse, porque Deus revela seus modos de operar. Então veio a resposta, o mistério dos 7 selos. Para mim, ele foi o mensageiro de Malaquias 4:5 e Apocalipse 10:7. E Deus soube melhor quando levou a meu papai. A mensagem que ele trouxe veio direto com a palavra. Apesar de rejeitado, porém nenhum homem pôde lhe fazer frente. Eu amo a este profeta dessa decadente geração. Eu creio nesta mensagem
e por sua graça com Ele me reunirei. Dia 18 de dezembro, ele sofre o acidente. Dia 24 de dezembro, às 5h49, parte para o Senhor, o nosso profeta. Dia 29 de dezembro, fazem o seu serviço funeral. Foi sepultado no dia 11 de abril de 1966, por decisão de irmã Meda e toda a família. E 2 anos após, em 1967, as clarinadas soaram aqui no Brasil. Pela primeira vez, no dia 27 de dezembro de 67. Tem aí, Moisés? Tudo isso para mostrar que o homem pode sair de cena, mas o ministério continua até o último dia, quando o Senhor vier. Conforme foi lido na mensagem da Deidade de Jesus Cristo, Mombrana falando, nós não temos muito o que comemorar dia 25. Não temos muito o que comemorar. Ele diz assim, está bem, vamos dedicar a adoração em memória à sua vinda ao mundo, mas esta memória nós vamos carregar por toda a nossa vida. Dia 24 de dezembro de 65, o irmão Brana abraçou os seus amados na sexta dimensão, e nós cremos que vamos abraçá-lo ou lá na sexta dimensão, ou com o corpo glorificado, já transformados para o milênio e a nova terra. Somente crer. Somente crer.